Agora sim, acho que agora está todo mundo me ouvindo. Bom, pessoal, boa tarde aí a todos. Sejam bem-vindos à nossa jornada científica. Hoje é a nossa aula 2, né, do primeiro módulo, Ciências da Vida. Quero agradecer aí a participação de todos. Estou vendo aí que tem algumas pessoas entrando, vejo algumas pessoas conhecidas também já aqui. Agradeço a todos aí que estão conosco nessa parceria, nessa iniciativa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Daphne de Paula, eu sou gerente Latinoamérica do Centro de Excelência da Thermo Fisher e gerente de suporte Brasil. Eu vou ser a moderadora hoje, né, e antes de passar, né, para a nossa palestra, eu queria comentar um pouquinho do que é a Thermo Fisher para vocês. Eu não sei se todo mundo conhece a empresa, né? Então, a Thermo Fisher é líder global em servir a ciência para os clientes e parceiros, principalmente na linha de equipamentos para laboratórios, hospitais, né? Mas é uma empresa que tem muitas áreas, né? Para a indústria, farmacêutica, diagnóstico. Nós temos como missão, né? Manter o mundo mais saudável, limpo e mais seguro. E isso vai muito de encontro com o período que a gente está atualmente, né? Causado aí pela pandemia da Covid-19. E essa sequência, né, de cursos gratuitos que nós estamos oferecendo faz parte de uma iniciativa do Customer Experience Center, né, para permitir que os nossos parceiros continuem aí recebendo conteúdo, né, utilizando as suas plataformas, fazendo as suas pesquisas e aprendendo um pouco mais das nossas aplicações. Bom, essa jornada ela tem 3 módulos, tá? Então, essa semana a gente está cobrindo o primeiro módulo, que é a análise ciência da vida. A gente tem um segundo módulo, que é análises químicas e traços elementares, e a gente vai ter um terceiro módulo, que é inovações em análises microbiológicas, tá? Todos esses temas, eles cobrem as principais áreas do nosso centro de excelência aqui do Brasil, que está localizado em São Paulo. Lembrando que a gente também tem uma estrutura muito parecida no México, tá? Se tiver alguém aqui na call, né, na conferência que esteja no México, saibam que a gente tem uma estrutura muito parecida lá. Bom, pode passar para o próximo slide, por favor? Não foi ainda para mim. Karen, está com você? Não foi ainda? Está sim. Bom, talvez minha internet esteja um pouco lenta, mas eu já vou falando então, tá? Só para não atrasar o seu tempo. Agora sim. Foi. Deve ser o problema aqui para mim. Bom, essa aula de hoje, ela vai ser ministrada pela Karen. A Karen é a nossa especialista, ela é Field Application Specialist da área de biociências da Thermo Fisher, né? Ela está conosco como especialista dessa área, principalmente para a área de biologia celular, microscopia, área de proteínas. Então, aproveitem, a Karen tem muito conhecimento, aproveitem a oportunidade aí para fazerem bastante perguntas. Ela é bióloga de formação, tem mestrado, doutorado, pós-doc, né, em biologia geral e aplicada pela Unifesp. E por isso que eu estou falando, aproveitem aí o máximo da Karen hoje, porque ela sabe muito. Tá? Bom, obrigada pela gentileza. Não, que isso, sabe muito. Os materiais eles vão ficar disponíveis para vocês, tá? Aqui tem uma abinha, uma opção documentos, então ali vocês vão ter acesso ao conteúdo, que é a aula. E em seguida, né, assim que acabar a apresentação, alguns dias depois da apresentação, a gente envia a gravação para vocês. Então, quem não conseguir assistir todo o período, fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso aos materiais, tá? A gente tem aí um espaço de bate-papo, então aproveitem aí para fazer o network de vocês. E a gente tem uma aba, também uma opção aí de questions, tá? Então, aproveitem esse espaço aí para fazer as perguntas de vocês.
A gente vai emitir uma declaração de participação, tá? Mas a gente precisa que vocês tenham participado em todas as aulas, nos 3 módulos, então não precisa ter assistido, estar todo o período completo, mas precisa ter a presença, tá? Aqui no nosso registro. No final da apresentação, a gente tem um espaço de Q&A, questions and answers, e aí vocês aproveitem também para a gente vai as perguntas, né, que a gente receber aí no chat, e que a gente não conseguir responder, porque muitas vezes não dá tempo, né, a apresentação, caso sobre pouco tempo, a gente manda para vocês depois individualmente, podem ficar tranquilos que vocês serão respondidos. Bom, passo agora a palavra para você, Karen, nossa speaker, e estamos todos ansiosos aí pela sua palestra. Obrigada, Dada. Bom, boa tarde a todos, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estou aqui, segura em casa, transmitindo para vocês aqui direto do meu lar, por isso que eu estou sem máscara, é bom reforçar, né? E vamos lá. Hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre células e proteínas, né? Que são aí alvo de inúmeras pesquisas, inúmeros procedimentos, ferramentas biotecnológicas, e a gente tem vivenciado isso um pouco mais. Acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui conosco hoje são pessoas da área, mas hoje a gente sabe que com a pandemia a ciência ela acabou tendo um olhar mais próximo da sociedade como um todo, né? Então, as pessoas agora estão se atualizando mais sobre essas questões. E nada melhor do que falar de células, né, gente? Células são aí a base de muitos processos, elas são modelos para pesquisa, para processos, modelos de doenças, elas servem como fábricas, ou seja, elas servem em linhas de produção para a produção de proteínas recombinantes, biofármacos, vacinas, como a gente já sabe, e elas servem também como terapia, né? A gente sabe que nós estamos vivendo aí um advento da terapia celular, da terapia gênica, e a gente tem muita esperança que essas terapias possam, em breve, trazer bons resultados para a sociedade, para a saúde pública como um todo. Bom, quando a gente fala de células, uma das coisas que a gente tem que pensar é justamente como que a gente obtém essas células, né? E a gente já sabe, né? A gente aprende na biologia desde cedo que as células são as unidades básicas da vida, ou seja, a gente vai conseguir célula de algum organismo, de algum fluido proveniente de um organismo, ou até mesmo por exemplo, um órgão, ou linhagens que a gente adquire de bancos de células, ou até mesmo de colegas durante o nosso trabalho. Mas, basicamente, a gente sabe que aí são provenientes, então, dos organismos vivos. Uma outra questão que é bastante interessante da gente falar, e tem tudo a ver aí com o nosso seminário de hoje, é que, por muito tempo, a gente acreditou, né, que talvez o pessoal da genética que não fique bravo comigo, que o DNA fosse o grande centro, né, da vida. E claro, ele né? A gente sabe de todos os processos envolvendo toda aquela receita, né? Projeto Genoma, o Fábio comentou muito bem na terça-feira sobre esse assunto, mas depois de um tempo, conforme a gente foi refinando o nosso conhecimento, a gente começou a enxergar, e existem alguns pesquisadores que até entram aí em discussões sobre isso, nós começamos a enxergar que as proteínas têm um papel, assim, fundamental, até mesmo nessa parte, né, do dogma central da biologia molecular, né? Não só como produtos dessa leitura desses genes, mas também como próprios agentes reguladores e que vão aí desempenhar inúmeras funções dentro da célula, tanto funções estruturais, como também funcionais mesmo, né? Funções de sinalização, enfim, são inúmeras. A gente sabe que proteína é constituinte, está presente aí em todas as partes dos seres vivos. E quando a gente pensa, então, em proteína, é justamente isso. A gente vê proteína anticorpo, que está aí tão em voga, né, tão discutido na sociedade hoje. Proteína enzima, proteína tem papel de mensageiro, proteína tem papel estrutural, como eu comentei, como os filamentos de actina. E as proteínas, elas também têm papéis de estoque e de transporte.
ajudando aí também no transporte de outras substâncias. Então, a diversidade de proteínas celulares, ela é enorme, e com isso, né, em consequência dessa diversidade, a importância da proteína na vida acaba sendo também muito grande. Quando a gente pensa, então, nessa associação, né, proteína e células, a gente pode pensar em inúmeros processos. A gente pode pensar em avaliações de atividade intracelular, a gente pode pensar em processos de tráfego intracelular, a gente pode pensar na ação de drogas, na participação das proteínas, na interação com os receptores formados por proteínas, enfim. A gente pode pensar na interação com o ambiente extracelular, na interação com a célula, célula-célula, através de aí, caderinas, por exemplo, integrinas. São inúmeras as proteínas e as suas funções. E aí acaba que, quando a gente vai estudar qualquer processo, né, envolvendo uma célula, a gente acaba, pelo menos alguma parte aí, estudando uma proteína, ou até mesmo, né, induzindo a expressão de uma proteína, como na tecnologia de expressão recombinante. E aí, o objetivo hoje da nossa aula, o objetivo dessa tarde que a gente vai passar junto, esse tempinho, é justamente comentar alguns aspectos que são importantes, né? E estão relacionados com algumas técnicas e aplicações que são comumente utilizadas nesse universo, no universo celular e também da análise de proteínas. Bom, como eu falei lá no início, os principais métodos de amostragem, né, isso principalmente pensando em mamíferos, né, pessoal, são os fluidos corpóreos, são aí a extração de tecidos e órgãos através de processos como a maceração, enfim, digestões enzimáticas, e também o cultivo celular, ele acaba sendo uma ferramenta importantíssima. Não só porque a gente consegue obter células através de um cultivo comprado, de banco de células, enfim, mas também porque os outros métodos, em geral, eles acabam caindo no cultivo celular, com exceções aí de alguns procedimentos, por exemplo, procedimentos diagnósticos ou procedimentos muito rápidos, posso dizer que a grande maioria dos processos envolvendo células passa por um cultivo celular, mesmo que seja um cultivo rápido, né? Muitas vezes, quando você trabalha, por exemplo, com células do sistema imunológico, algumas células, por exemplo, do sangue periférico, você acaba, muitas vezes, não tendo aí um cultivo prolongado, como aquelas pessoas que trabalham com células como fibroblastos. Mas você faz e desempenha técnicas de cultivo celular. Então, o cultivo ele acaba sendo base para esses estudos que a gente está discutindo aqui hoje. Então, só para pontuar para vocês, então, e a gente relembrar o que é, né, então, essa técnica tão importante e que revolucionou, né, o nosso conhecimento sobre saúde, o nosso conhecimento sobre ciências da vida. Pensando que, pessoal, o cultivo celular, ele remonta do início do século passado e ele passou por diversas transformações, e se a gente olha para esse histórico do cultivo celular, a gente realmente enxerga a evolução da tecnologia em outras áreas, como que a gente já comentou, como vacina, produção de proteínas recombinantes, chegando aí nas células-tronco, na terapia celular, enfim. Mas essa técnica, então, que é base de tudo isso, ela pode ser definida como método, ou a técnica mesmo, baseada nessa remoção de células de um ser vivo, afinal a célula é a unidade básica do ser vivo, e o seu crescimento subsequente em um meio artificial favorável, ou seja, um meio que permita que essa célula se desenvolva de uma maneira muito semelhante àquela que ela tinha, aquele ambiente, aquele microambiente que ela experimentava quando estava ali no organismo, quando estava no seu habitat, digamos assim, em vivo. É claro que a gente sabe que existem limitações, como qualquer técnica, a gente muitas vezes não consegue, né, na maioria das vezes a gente não chega nem próximo do que acontece, e isso é uma coisa que está motivando uma revolução dentro do cultivo celular, a gente até vai falar um pouquinho mais para frente, essa busca dessa proximidade com o que acontece em vivo, mas que, por outro lado, nos traz aí ferramentas importantíssimas.
como, por exemplo, a capacidade de você ter um ambiente controlado, que pode ser uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem também. E aí, com esse ambiente controlado, você avaliar variáveis específicas, variáveis que podem realmente ser atribuídas ao resultado que você está observando ali na sua aplicação downstream, na análise que você está fazendo ali ao final. Para isso, então, a gente acaba, né, lançando mão de alguns métodos, né, como temperatura, para manter essas células no ambiente em que ela, na temperatura que ela estava ali inserida, né, quando estava no organismo ainda. É até curioso esse aspecto, porque lá no início do cultivo celular, os primeiros cultivos, eles foram feitos com células de anfíbio, e isso ajudou muito no desenvolvimento da técnica, justamente porque naquela época eles não tinham, obviamente, o aparato de estufas que a gente tem hoje, né? Estufa que até liga para a gente quando tem algum problema. Então, na época, considerando o aspecto desses animais, né, que são animais que não precisam de um controle de temperatura, como nós, a 37 graus, isso facilitou bastante o início do desenvolvimento dessa técnica, que lá era, na verdade, uma cultura de tecidos, né? Era um pedaço de tecido nervoso que foi retirado e cultivado na própria linfa, no próprio fluido corpóreo do animal, e aí mimetizando esse ambiente que essas células estariam ali inseridas. Hoje, a gente dispõe aí de vários reagentes que acabam nos ajudando e também equipamentos, né? A gente não precisa mais sofrer tanto como o pessoal lá no início talvez tenha sofrido, mas a gente também passa uns perrengues aí com contaminação, por exemplo, e outros aspectos. Acho que todo mundo que faz cultivo já vivenciou isso. Bom, quando a gente fala em cultivo, então, pessoal, a gente fala de alguns tipos de cultivos. Então, a gente fala desde um cultivo que eu chamo de primário, que é aquela primeira geração de células que foi obtida após eu retirar a minha célula do organismo vivo, ou seja, eu extraí essa célula, por exemplo, de um órgão, e eu passo para o cultivo celular, coloco nesse ambiente artificial favorável para que ela ali se estabeleça. E aí, essa primeira geração de células eu chamo de cultivo primário. A partir do momento em que eu faço o meu primeiro subcultivo, ou seja, a partir do momento que essas células elas vão ali se replicando, elas preenchem o meu frasco e eu preciso dividir esse conteúdo em dois, como está aqui na representação, eu passo a chamar essas células de linhagem celular. Então, o cultivo primário ele é apenas definido por aquela primeira geração, ao passo que, após o subcultivo, eu tenho as linhagens celulares. E dentro das linhagens celulares, eu tenho as linhagens que eu considero finitas, que são aquelas linhagens em que elas vão experienciar um processo de morte, de senescência e morte, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide, e a gente tem também as linhagens celulares que nós chamamos de contínuas, que são aquelas linhagens formadas por células que sofreram transformação. Essa transformação, ela pode acontecer naturalmente, por algum motivo, ou seja, alguma alteração que causou aí essa célula a capacidade de entrar repetidas vezes no ciclo celular e não sofrer esse processo de senescência, não seguir o curso normal das células que não foram transformadas, ou ela pode também ser simplesmente uma célula neoplásica, célula de um tumor que eu extraí, ou até mesmo eu posso induzir a transformação dessa célula através de vírus, radiação, elementos químicos, enfim. Então, quando a gente olha esse gráfico, a gente consegue ver bem essa diferença entre esses tipos, né, de cultivos, né? A gente consegue ir literalmente da cultura primária à linhagem celular, passando pela finita e pela contínua. Então, se vocês me acompanharem aqui, eu comentei com vocês que a minha cultura primária é essa primeira geração de célula. Então, eu fiz a extração, eu obtive essas células do meu tecido, do órgão, enfim, da fonte que eu escolhi, cultivei essas células por um período de tempo, e aí, chegou um determinado período, eu tive que dividir o conteúdo desses frascos, né? Eu subcultivei, eu fiz uma passagem.
E aí, a partir desse primeiro subcultivo, eu passo a ter a minha linhagem celular finita. Nesse caso, porque a gente está falando aqui de uma célula normal que não sofreu nenhum processo. Essa célula vai sofrer esses processos de replicação e de subcultivo inúmeras vezes, e isso é um fator importante para quem trabalha com cultivo. A gente é sempre importante padronizar quais são as passagens que você trabalha para determinadas células e até mesmo quais são as passagens que você vai usar para criar um banco de células, o que é extremamente importante para quem trabalha com essa técnica. E aí, depois de um determinado período de tempo, por que isso é importante? Porque justamente depois de um determinado período de tempo, essas células entram num processo que a gente chama de senescência, ou seja, elas param de entrar no ciclo celular, elas não se replicam mais, elas não se reproduzem mais, e seguem aí ativas por um período até que elas entrem em morte celular. Esse é o curso normal. Então, a gente sai de uma célula, de uma cultura primária para a linhagem infinita, que caminha aí para o processo de senescência e morte. Se eu estou falando de uma linhagem contínua, esse processo de senescência e morte, ele não acontece. Essa célula que sofreu a transformação, que pode ter sido induzida ou natural, ela continua indefinidamente no ciclo celular. Isso é bastante legal, essa parte da gente conversar, e eu sempre lembro muito dos pontos históricos do cultivo, e eu trouxe aqui um para vocês. Esse é um pesquisador bastante importante, ele ainda é vivo, Leonardo Hayflick, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, né, só um minutinho, do limite de Hayflick, que nada mais é que a quantidade de vezes que essa célula, que uma linhagem celular finita, ou seja, uma linhagem aí proveniente de uma célula normal, consegue entrar no ciclo celular. O que acontece? Lá atrás, bem nos primórdios do cultivo celular, acreditava-se, alguns dos pesquisadores que deram início às técnicas e que foi muito importante, né, eles foram muito importantes para o desenvolvimento do cultivo, eles acreditavam que as células, elas se replicavam in vitro indefinidamente, que elas não tinham aí esse processo, não sofriam esse processo de senescência e morte. Isso, por algum tempo, perdurou, mas logo em seguida, o Hayflick, estudando essas células, células normais, ele conseguiu verificar que essas células tinham, sim, um processo definido, que ele dividiu em 3 estágios, né? Se vocês ficarem curiosos para ler o trabalho dele, vocês vão ver que ele define em 3 estágios e que justamente o estágio final é essa entrada aí na senescência e morte. Então, ela tem um período em cultivo, a célula normal, em que ela vai se adaptar ao ambiente ali, aquele ambiente artificial, um período que é o período onde ela vai fazer essa subida aqui na curva, onde ela vai se replicar, ela vai aumentar, gerar novas células, né? E um período final, onde ela entra no processo de senescência até chegar à morte. Isso, na época, foi até rebatido, mas ele conseguiu provar que isso acontecia, e muito provavelmente hoje a gente sabe que a ideia de que as células, todas as células, e não só as neoplásicas, por exemplo, elas se replicavam indefinidamente, possivelmente vinha aí de alguns erros no experimento, nos experimentos que o pesquisador fazia, um outro pesquisador fazia, e ele conseguiu aí manter algumas células por muitos anos, mas provavelmente porque ele estava repondo ali, ou tinha algumas células tronco, enfim. Existem aí algumas discussões do porquê que essa ideia errada perdurou por algum tempo. E falando em células-tronco, é justamente um terceiro tipo de células que a gente pode definir em cultivo. Então, esse diagrama livre traz a mesma informação que a gente estava conversando até agora. Então, a gente tem o órgão, transfere para o cultivo primário, faz a primeira passagem, a gente passa a ter uma linhagem celular, que pode ser contínua, pode ser finita, e a gente também pode chamar de células-tronco, porque as células-tronco, elas têm aí uma características diferenciadas. Uma delas é justamente essa capacidade de entrar no ciclo celular várias vezes, né, indefinidamente, não sendo células transformadas, são células normais que têm essa capacidade devido aí às suas características no corpo, né? A gente sabe que existem diferentes tipos de células-tronco, dependendo aí da sua
capacidade de formar novos tecidos, então as totipotentes, que são aquelas encontradas no zigoto e conseguem formar todos os tecidos do organismo, inclusive os tecidos extraembrionários, as pluripotentes, que são bastante discutidas hoje em dia, principalmente essa parte de IPS, que são as células pluripotentes induzidas, as quais são provenientes de células diferenciadas que são reprogramadas geneticamente e aí elas voltam a expressar, né, a ter as características dessas células pluripotentes. E são alvos aí de inúmeras pesquisas e a gente sabe o potencial que elas têm, né? A gente entende que existe um potencial enorme para a parte de terapia celular e existem também algumas questões éticas que ainda vêm sendo bastante discutidas em alguns pontos, principalmente quando a gente fala aqui na parte de células pluripotentes mesmo. Então, a parte de IPS, elas poderiam ser uma alternativa bastante interessante para as questões éticas que são bastante discutidas. Como eu comentei, elas têm inúmeras aplicações, uma importância enorme, a gente atribui uma importância enorme a esse tipo de célula, a gente traz, né, uma esperança para inúmeras doenças, por conta da sua aplicação na medicina regenerativa. E também a sua aplicação, através dessas células, a gente consegue aí entender, por exemplo, problemas de desenvolvimento, questões, doenças congênitas, além também de ter uma aplicação no desenvolvimento e na descoberta de novos fármacos. Mas legal, a gente definiu até agora, tá? Tem linhagem primária, tem linhagem contínua, mas qual que é o uso, né? Às vezes a gente chega no laboratório e a gente acaba usando ali a célula que o laboratório já usa há algum tempo e tudo mais, mas às vezes a gente quer inovar e quer começar um estudo do zero. E aí vem as perguntas, né? Qual célula que eu vou utilizar? Qual tipo celular eu vou utilizar? E aí a gente pode pontuar algumas coisas. Por exemplo, as células da linhagem primária, né, cultura primária e linhagem finita, elas são células que têm uma relevância fisiológica super interessante, justamente porque são preparadas diretamente do tecido, no caso do cultivo primário, ou são células que vieram dessas células, né, diretas, né, que são descendentes diretas, e por isso elas têm aí uma semelhança em questões principalmente de expressão gênica, de funcionamento, com as células que estavam lá no organismo vivo, né? Com as células que estavam ali experienciando mesmo aquela realidade de vida corpórea. Por outro lado, a gente tem também algumas facilidades ligadas aí com as linhagens contínuas. Quem trabalha com os dois tipos sabe bem que muitas vezes a linhagem, o cultivo primário ele é dificultoso, porque você precisa obter aí essas células. Eu tenho até um histórico de doação. Eu já doei até célula do palato, não sei se de repente a minha colega de pós-graduação na época está assistindo, mas se estiver vai lembrar. Então a gente doa mesmo, a gente doa até o palato para pesquisa quando a gente está ali, né, na academia. E enfim, a gente sabe todo o processo trabalhoso de obter um indivíduo disposto a doar, o procedimento de retirada, dependendo do tipo de células que você quer trabalhar, um procedimento, nesse caso, por exemplo, que eu dei, de você fazer um explante, manter essas células, depois digerir isso enzimaticamente para obter só as células que você quer. O trabalho também que você tem com relação à contaminação, um cultivo primário, ele é sempre mais sujeito à contaminação e, por isso, o uso de antibióticos nesse cultivo é bem mais comum do que quem trabalha só com linhagem, enfim, são inúmeras questões. E aí, quando a gente olha para a linhagem contínua, a gente vê uma célula que geralmente é mais fácil de propagar, que se divide muito bem e rapidamente, que é uma questão também atribuída aí ao cultivo primário e a linhagens finitas, que vai gerar aí uma grande quantidade de células e que tem um menor custo de manutenção e até de obtenção, justamente pelos custos que a gente tem, de repente, aí, de ter um animal, um camundongo, enfim, ou de uma doação, esses custos que são atribuídos ao trabalhar com a linhagem primária, com o cultivo primário e a linhagem finita. Então, considerando todos esses aspectos, o que a gente pode pensar, né? Qual que eu vou usar, como é que eu vou delinear o meu projeto? Eu posso pensar, então, que
As padronizações, as confirmações experimentais, todo um screening inicial eu posso fazer com uma linhagem contínua. Lógico, pertencente à mesma classe, por exemplo, eu quero avaliar os fibroblastos humanos obtidos, por exemplo, do palato, da cavidade bucal. Ok, quero avaliar isso e é interessante que eu faça todas as validações e as análises finais com essas células ou provenientes do cultivo primário ou da linhagem finita. Mas no início, que é aquela fase onde a gente faz muitos testes, faz muita padronização, faz muita confirmação, eu posso sim lançar mão de linhagens contínuas de mesma origem, para que elas possam agilizar esse processo, para que elas possam me ajudar, e elas vão ser ferramentas excelentes para você obter os seus resultados. Mas nessa parte de confirmação de resultados, sempre é interessante você trabalhar aí com a linhagem primária, ou com o cultivo primário, ou seja, eu posso usar todos os tipos, depende aí do tempo e do objetivo do meu trabalho. Eu deixei aqui, como vocês têm acesso à apresentação, que a Daphne já comentou que está ali na parte de documentos, eu deixei aqui alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, células de mamíferos comumente utilizadas para pesquisa e produção. Tem a CHO, que é muito utilizada para a produção de vacinas, de proteínas recombinantes, de anticorpos. A REC 293 também, todas elas crescendo em suspensão. A Vero, MDK, BHK, que são células que estão aí muito associadas com a produção viral e agora sim, né, na produção de vacinas também. Existem cultivos de células de insetos, que são muito utilizadas também na pesquisa, como células de drosófila. Células primárias de mamíferos, também, como eu comentei, pesquisa normalmente aplicada, testagem justamente por esse caráter, né, por trazer essa relevância fisiológica, acaba sendo utilizado muito no final, né, nos períodos finais das pesquisas, na parte mais aplicada. Nós temos queratinócitos, melanócitos, hepatócitos, células do sistema imune, neurônios, e também as células-tronco, que também são cultivadas, muito utilizadas em pesquisa e estudo pré-clínico, né, e uso pré-clínico, como as células-tronco embrionárias, que a gente já sabe que aí tem uma questão ética mais relacionada, células-tronco mesenquimais, vindo aí com alternativas, e outras como as próprias IPS, que eu comentei com vocês. Então, aqui eu deixei também um exemplo para que vocês possam observar a morfologia dessas células em cultivo, de cultivo primários de mamíferos, linhagens celulares de mamíferos. Então, como a gente falou, a 293 aqui, muito utilizada na parte de produção, as células CHO, MDK e as células Vero. Quem trabalha aí com biotecnologia tem bastante conhecimento, né? Acaba ficando muito próximo dessas células. E se a gente observar, mesmo aqui nessa imagem, ó, a gente consegue observar para o pessoal que não trabalha com cultivo ainda, que a gente tem diferenças, né, morfológicas entre as células. A gente tem células aqui que são mais alongadas, né, e células mais redondas. Então, até aqui indicadas já como suspensão e aderente. Isso por quê? São os formatos de cultivo, são as formas que essas células se comportam durante o cultivo celular. Então, a gente tem uma diversidade aí. A gente tem aquelas células, como as células Vero, que são células aderentes, como macrófagos, por exemplo, fibroblastos, e que vão crescer, então, vão ser cultivadas tocando o substrato, em aderência com o substrato, elas precisam dessa ancoragem para que elas se desenvolvam, e logo que a gente coloca em cultivo, a gente já está acostumado aí a esperar algum tempo para essas células aderirem, e aí sim ativarem os seus processos, né? A expressão gênica, ela muda, e ela começa aí a trabalhar nesse processo de ciclo celular, de reprodução, de replicação. As células que são cultivadas em suspensão, como células hematopoéticas, linfócitos, eosinófilos, são todos cultivados em suspensão, e também células transformadas. Muitas vezes isso é uma vantagem, né? Em geral, é uma vantagem principalmente para essa parte de bioprodução, porque a gente consegue cultivar em reatores de bancada, reatores enormes, e aí a produção ela acaba sendo em larga escala, né? A gente consegue produzir muito mais células de uma maneira muito mais fácil quando a gente fala aqui num cultivo de suspensão do que num cultivo aderente, porque pensem bem, quando a gente tem aí uma célula aderente e eu preciso fazer o subcultivo, que
até quem não trabalhou com cultivo ainda já entendeu que é uma parte muito importante para o cultivo celular. Eu preciso, de alguma forma, acabei de falar que elas grudam, né, que elas se aderem no substrato, eu preciso soltar essas células para dividir. Isso acaba sendo um processo mais trabalhoso, né? E aí essas células, isso acaba demandando mais e sendo mais inviável, além de outras características. Portanto, quando a gente fala em bioprodução, a gente logo pensa em células em suspensão, em linhagens celulares que crescem em suspensão. E a gente tem também aqueles formatos que nós chamamos de tridimensionais. A gente define esses formatos aqui superiores, né, aderente e suspensão, como bidimensionais, justamente porque esse formato, ele é um formato mais flat, né, principalmente quando a gente fala nas células aderentes, fica mais fácil de observar isso. Já quando a gente passa para um cultivo 3D, a gente passa aí a ter um formato literalmente tridimensional. A gente tem as células interagindo de uma forma diferente. E isso tem sido algo importante para o desenvolvimento do cultivo celular e da biotecnologia. Então, para pontuar, quando a gente fala do bidimensional ou tradicional, que também é muito importante, muito utilizado, e aí é a base, né, de tudo que a gente conhece de cultivo até hoje, é a grande base, é formada pelos cultivos bidimensionais, a gente pode pensar que existem prós e contras, como tudo. Quando a gente fala em pró, a gente está falando de uma taxa de crescimento que é uniforme, a gente está falando de um ambiente que é bem controlável, bem controlado e que é, né, a grande característica do cultivo celular. A gente está falando aí, quando eu falo de ambiente controlado, a gente pensa que se eu tenho, vamos pensar numa célula que ela cresce aderida ao substrato da garrafa de cultivo. A gente está pensando em uma distribuição de oxigênio homogênea, uma distribuição de nutrientes homogênea, e isso acaba gerando aí um ambiente bem mais controlado. Quando a gente pensa na exposição a reagentes, eu quero estimular a minha célula, eu também acabo tendo um controle melhor no sentido de ter um ambiente mais homogêneo quando eu trabalho com a célula com cultivo do tipo 2D. Por outro lado, a gente sabe que isso pouco se assemelha ao que acontece em vivo, e isso acaba tendo aí implicações, até mesmo na expressão gênica. Alguns estudos mostram que a expressão gênica de células cultivadas no formato 2D é bastante diferente do que acontece, do que a gente enxerga em vivo. E isso acaba refletindo, obviamente, em outros processos e até mesmo na morfologia das células. As células no ambiente bidimensional, elas tendem a ser até mais lisas, até morfologicamente há uma mudança. E isso é importante, porque nenhuma dessas mudanças são de graça, né? Elas acontecem e aí acabam impactando, e normalmente a gente faz um cultivo tentando entender o que acontece no organismo vivo, né? A não ser, por exemplo, para organismos que são unicelulares, enfim. Quando a gente passa para o cultivo 3D, a gente começa a tentar, né, a suprir as deficiências do 2D. Justamente, por exemplo, essa questão dessa interação, do formato dessa interação que acontece no cultivo. No cultivo 3D, a gente tem aí uma interação que é mais complexa, né? Tanto célula a célula quanto célula microambiente. E aí acaba chegando mais próximo do que acontece no in vivo. Com isso, os achados fisiológicos, né, eles acabam sendo mais relevantes fisiologicamente, justamente porque esses estudos que mostram que a expressão gênica, por exemplo, de células em cultivo 2D, eles mostram que é bem diferente do in vivo, né, tem uma diferença importante, eles mostram que o cultivo 3D já existe uma semelhança, né, já está aí num caminho mais interessante para essa questão de relevância fisiológica. Por outro lado, a gente tem que considerar algumas questões. Primeiro, é um método que acaba sendo menos acessível e mais complexo, até porque é um método em desenvolvimento, né? Hoje a gente já sabe que existem muitos grupos fazendo cultivo 3D e a gente possui algumas ferramentas que ajudam nesse cultivo, mas ainda é um método em desenvolvimento, muito diferente do tão estabelecido método 2D. A gente tem também diferenças com relação à disponibilidade de nutrientes, de oxigênio, que é o contrário do que acontecia no 2D.
como eu comentei lá no slide anterior, no 2D, no ambiente 2D, a gente tem aí um ambiente mais homogêneo. Aqui não. Aqui a gente já tem uma estrutura tridimensional, a gente tem diferenças de distribuição de oxigênio, de nutrientes, até mesmo de acúmulo de metabólitos, de exposição a reagentes. Então, isso tudo, ele pode ser considerado um contra, mas pode ser algo a favor, dependendo do que você está estudando. Então, o importante é você entender qual que é o seu objetivo e qual que é a aplicação, tanto do cultivo 2D como o 3D. E existem diferenças também proliferativas, né? As células, elas acabam tendo comportamentos diferentes em razão dessa complexidade de interação nesse microambiente. O que a gente também espera, né, num organismo em vivo também. Inúmeras áreas, né? O cultivo 3D ele pode ser aplicado em inúmeras áreas, mas em algumas em especial tem uma relevância ainda maior, como nos estudos envolvendo o câncer, estudos de toxicidade, metabolismo de drogas, estudos com células-tronco, neurobiologia, são exemplos de estudos que o cultivo 3D acaba tendo uma relevância, um impacto muito grande. Como exemplo aqui, eu trouxe para vocês um formato de cultivo que se chama esferoide, né? Que a gente pode ver aqui essa massa celular, que é o esferoide representada nessa foto, e aqui a representação esquemática dele também. Como eu comentei, há uma distribuição diferente de nutrientes, oxigênios, enfim, N coisas que acontecem ali no microambiente celular do meu cultivo. Mas isso pode ser interessante. Então, se a gente pensa num estudo de biologia do câncer, num estudo que eu quero fazer um paralelo com o que acontece num tumor, isso é bastante interessante, porque é comum, por exemplo, você enxergar em tumores uma zona central necrótica. E isso é uma coisa que a gente observa num cultivo 3D utilizando esferoide, né? As células do core dessa região, aqui exemplificado aqui na foto em vivo, né? Da foto na imagem mesmo e não no esquema, a gente vê um núcleo, uma zona necrótica, justamente porque essas células, elas acabam tendo menos disponibilidade de nutrientes, de oxigênio, acúmulo de lactato, acúmulo de metabólitos, e isso influencia. Um outro aspecto interessante é que as células aqui desse núcleo, quanto mais próximo ao núcleo, essa zona, né, central do meio esferoide, essas células elas têm um padrão mais quiescente, enquanto que as células da região da periferia têm um padrão mais proliferativo. Então, esse slide eu gosto bastante dele, porque ele exemplifica bem essa questão de que pode ser um contra essa falta de homogeneidade? Pode ser, mas pode ser algo extremamente a favor, porque isso pode ter uma relevância, uma semelhança ao que acontece em vivo muito maior. Isso depende muito a gente entender a questão que a gente quer responder para escolher qual é o melhor método e o momento, né? Assim como o cultivo primário e linhagem, existe um momento em que eu posso usar o 2D e um momento que eu parto para o 3D para chegar ali no meu resultado final. Algumas coisas que eu queria chamar a atenção é que as células, elas são complexas. As células, elas sofrem influência de diversos fatores, elas precisam de sinalização celular natural, elas precisam se conversar no cultivo, algumas células são mais dependentes ainda, então às vezes você troca o meio da célula, e aí a sua célula que estava linda para de ir para frente, porque você tirou aquela sinalização natural e você não compreende, mas é um ambiente complexo. E aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, a gente tem que tratar o cultivo com muito cuidado, uma vez que alterações nesse cultivo, alterações nesse microambiente podem gerar aí uma evolução indesejada, ela pode gerar uma deriva genética, a gente pode acabar tendo um cultivo que é diferente daquele que a gente esperava. A gente tem uma célula que o padrão de expressão gênica já não é tão semelhante quanto, por exemplo, a célula que você obtinha há um tempo atrás. Justamente porque esses fatores, eles acabam influenciando e você acaba aí meio que sendo uma seleção, né? Um agente aí da seleção natural artificial. E isso é bastante importante. Isso acontece mesmo. Mesmo naturalmente, se a gente pensar que quando a gente faz um cultivo, por exemplo, primário,
e passa a trabalhar com uma linhagem celular finita, no início do seu cultivo, você tem uma população mais heterogênea. Você tem células ali que têm uma capacidade proliferativa X e outras que têm uma capacidade proliferativa Y, que tem que tem um perfil mais quiescente, por exemplo. Mas ao passar do tempo, como a gente usa esse método de subcultivo, a gente vai selecionando o perfil dessas células, e as células com capacidade proliferativa, elas acabam sendo aí a população que constitui o meu cultivo, porque aquelas células quiescentes, que são mais quiescentes, ou que se proliferam mais devagar, elas acabam ficando para trás. Então, naturalmente, o próprio processo que a gente usa acaba fazendo uma certa seleção, e o importante é que a gente só entenda quais são as características associadas ao cultivo celular. Aqui, só para pontuar para vocês, é uma reportagem da Nature, depois vocês podem buscar, em que ele fala justamente dessa deriva genética, né? Eles analisaram aí células MCF7 e eles viram que as células estavam muito diferentes com relação à expressão gênica, morfologia e até mesmo sensibilidade de drogas depois de um período aí de cultivo. Então, essa variação, ela existe e alguns laboratórios até implantam métodos aí de tipagem, de validação das suas células depois de um determinado período. Bom, a gente sabe, então, a gente conversou até agora de cultivo, né? Eu adoro cultivo celular. E aí, o que une o cultivo, as células, as proteínas, são as aplicações, né? Claro, né? As proteínas estão presentes ali no cultivo também, no meio que a gente coloca, na sinalização, nas cascatas intracelulares, enfim. Mas no nosso objetivo aqui, no que a gente quer discutir um pouco aqui hoje, a gente acaba caindo nessa parte de aplicações, para chegar aí às análises das proteínas celulares, né? Que essas análises são empregadas aí em diversas das aplicações onde o cultivo está envolvido, como eu comentei. Modelos de doença, modelos em que eu quero induzir a expressão de uma proteína específica, testes de drogas, validações, enfim. E aí a gente chega aqui, né? Qual que é a grande questão, né? Quando a gente está pensando em análise de proteínas celulares e cultivo celular. A grande questão talvez são inúmeras questões, e aí só na realidade para a gente entender quais são elas, mas algumas das centrais rodam ao redor de você saber qual é o objetivo da sua análise e quais são as características do seu alvo. Isso porque, com uma resposta para essas perguntas, né, a gente consegue entender um pouco mais do processo que eu preciso desenhar, do desenho experimental que eu preciso fazer para chegar na resposta que eu quero e aquilo que eu preciso tomar em consideração. Então, por exemplo, eu deixei aqui de exemplo para vocês a questão da localização, onde se localiza essa proteína na minha célula e em qual processo ela está envolvida. Então, se eu quero trabalhar aí na sinalização celular, essa sinalização celular qual sinalização celular? É intracelular? É dentro da célula? É entre células? Interação entre células? Eu quero fazer um monitoramento de doenças através da expressão de proteínas. A célula infectada passa a expressar uma proteína viral na sua superfície. Então, qual é o processo que eu estou analisando? Quais são os aspectos relacionados a esse processo? E qual a localização dessa proteína? Porque dependendo desse processo e dessa localização, eu vou lançar a mão de técnicas diferentes. Então, eu posso tanto fazer, por exemplo, análises envolvendo Western blot, espectrometria de massa, microscopia, citometria, entre inúmeras outras, mas eu sempre tenho que pensar nesses aspectos, tanto para responder a minha pergunta, mas também para ter uma atenção especial à preparação da minha amostra, né, que é extremamente importante. Então, quando a gente pensa aí, qual é o objetivo? Qual o tipo de análise que eu quero fazer? Eu estou pensando quais as características desse meu alvo, né? Qual a localização celular, pensando em proteínas celulares? Qual é o processo que eu quero analisar? Para chegar na resposta de quais as técnicas que eu devo utilizar para chegar nessa resposta. É claro que a gente não vai conseguir aqui falar de muitas técnicas, mas eu trouxe aqui um exemplo, né?
Para a gente discutir, eu selecionei aqui a membrana plasmática, justamente por ser uma região super rica em proteínas importantes em inúmeros processos, principalmente os processos aí que estão em voga, né, em processos ligados à saúde pública, enfim, e que também é uma região onde contém proteínas e que permitem análises por diversos métodos. Então, a intenção aqui é a gente discutir um pouquinho desses métodos. Né? Como eu comentei, posso fazer eletroforese, posso fazer Western, posso fazer espectrometria, posso fazer microscopia, posso fazer citometria, HCS, enfim, eu posso fazer inúmeras técnicas para avaliar, por exemplo, uma proteína que está ali complexada na minha membrana plasmática. E aí, para a gente chegar nesse assunto, a gente precisa lembrar um pouquinho de bioquímica, né? Aos fãs de bioquímica, que na membrana plasmática, que é aquele modelo mosaico fluido, a bicamada lipídica, como a gente pode observar aqui na nossa ilustração, nós temos basicamente dois tipos de proteína bastante conhecidos, né, que são as proteínas integrais e proteínas periféricas, que elas se diferenciam pelo modo como elas se associam à membrana, a essa bicamada de fosfolipídios, ou seja, as proteínas integrais acabam tendo aí uma associação transmembrana, acabam sendo proteínas que atravessam essa membrana e acabam interagindo, por exemplo, com essa região, que é a região apolar, né, essa região que é a hidrofóbica da membrana plasmática, e nós temos aí as proteínas chamadas periféricas, que acabam interagindo só na periferia, tanto na parte externa da célula, extracelular, como interna. E acabam, então, aí estabelecendo ligações que são ligações mais hidrofílicas, né? Justamente pelo caráter polar, pelo caráter aqui das cabeças dos fosfolipídios. E nós temos também as chamadas proteínas anfitrópicas, que são aquelas proteínas que eu posso considerar periféricas também, que elas têm uma ligação com a membrana plasmática, mas é uma ligação reversível. Então, dependendo de uma regulação biológica, dependendo de um estímulo, eu posso tanto encontrar essas proteínas associadas à membrana, e aí eu posso considerar como uma proteína presente na membrana plasmática, como também eu posso encontrar essas proteínas aí no citosol da célula. Isso é importante porque, por exemplo, se eu estou delineando um estudo em que a minha proteína é uma proteína anfitrópica e eu quero fazer uma análise, uma aplicação aí downstream, eu preciso saber se o estímulo biológico que eu estou dando, né, uma das coisas que eu posso procurar a resposta, é se o estímulo biológico que eu estou dando, ele está levando à complexação dessa proteína, essa associação à membrana, ou se essa proteína ainda está ali no citosol. Isso é um aspecto importante para a determinação das aplicações e das técnicas a serem seguidas. E isso já né, dando aí com total relação com isso que eu estava dizendo, um exemplo disso é métodos de extração. Então, se eu quero trabalhar com alguma aplicação e que eu dependo da extração das proteínas, eu preciso saber como é que essas proteínas se comportam, como é que elas estão interagindo com a minha membrana. Por exemplo, a gente sabe que proteínas transmembrana, proteínas integrais, elas acabam aí sendo liberadas da membrana por ação de detergentes, justamente porque ela tem essa interação com essa região hidrofóbica da membrana. E esses detergentes acabam liberando essas proteínas e também formando aí estruturas semelhantes a micélios e fazendo, isso é bastante importante durante diversas técnicas, porque se essa proteína que tem uma região, um domínio aqui que é muito hidrofóbico, ela está numa solução aquosa livre, ela acaba não havendo uma dissolução dessa proteína. Mas se eu tenho um detergente empregado aqui, esse detergente ele faz esse coating, né? ela recobre, ele abraça essa proteína e isso faz com que essa proteína se torne ali solubilizada na minha solução aquosa. Então, alguns exemplos de quanto isso é importante. Agora, se eu estou falando de uma proteína que tem aqui ligada a essa estrutura GPI, eu preciso da ação, por exemplo, de fosfolipases, para que ocorra esse desligamento. Então, esse conhecimento estrutural, ele vai muito além de
qual a técnica que eu vou utilizar, e sim entender o porquê que eu preciso utilizar um detergente quando eu quero extrair uma proteína integral da minha membrana plasmática, da célula. Quando a gente fala, então, de extração de proteínas, a gente está falando de um conjunto de métodos, né, que é utilizado aí para obtenção tanto de proteínas totais, que acaba sendo aí o mais trivial, um lisado total, como também de frações celulares, subcelulares, quando eu penso aí numa metodologia mais específica, otimizada para esse tipo de fração subcelular que eu desejo trabalhar. E, em geral, essa extração é realizada através de métodos mecânicos, que, por exemplo, o pistilo, até mesmo métodos de congelamento ou descongelamento, e alguns equipamentos que a gente sabe que nós temos aí disponíveis para fazer essa extração mecânica, essa lise, e também através de reagentes químicos, como os próprios detergentes que eu havia comentado. Isso tudo vai depender, né, do meu método, do meu objetivo, do objetivo que eu quero alcançar com essa extração. Então, depende do tipo da amostra que eu estou trabalhando, da localização dessa proteína, como o exemplo que eu dei, do quanto que eu preciso, né, de rendimento dessa proteína e o quanto ela é abundante nessas células, e também da minha aplicação downstream. Por exemplo, existem detergentes que eles são incompatíveis com algumas aplicações downstream. E aí eu preciso respeitar algumas regras para que também eu não faça uma extração que não vá funcionar na minha análise final. Considerando isso, entre o passo de extração, que é o passo inicial, quando a gente começa a trabalhar com proteínas assim, que demandam, com métodos que demandam essa extração e a preservação dessas proteínas, até a detecção eu tenho outros passos que são importantes também, como passos de purificação, se eu preciso concentrar essa proteína ou não, passos de limpeza. Como eu comentei, algumas aplicações downstream, elas precisam que você retire os detergentes presentes, alguns sais, como, por exemplo, espectrometria de massa. Então, você tem que lançar mão de processos como diálise, no qual você usa uma membrana com poros, e esses poros, por questões de tamanho mesmo, as proteínas elas ficam retidas dentro da membrana, e esses sais, essas substâncias menores, acabam saindo e se dissolvendo aí no líquido que você está usando. E isso acaba provocando a limpeza e habilitando que você siga com a tua amostra para a sua aplicação downstream. Também é muito importante que a gente faça a quantificação, utilize um método de quantificação para padronizar, para tanto saber se a tua extração deu certo, como para padronizar os processos que vêm a seguir. Que pode ser um Western blot, uma eletroforese ou uma espectrometria de massa, por exemplo. Aqui eu deixei para vocês algumas dicas com relação à extração. Então, a gente pode ver aqui no nosso diagrama alguns exemplos de aplicações em que eu utilizo a extração, que a extração está aqui no comecinho, né, desse workflow, e aí eu deixei algumas dicas. Então, por exemplo, tecidos de mamíferos e organismos com parede celular geralmente requerem desagregação mecânica. Se eu falo de cultivo celular, normalmente, só a ação ali de detergentes, do meu tampão de lise, eu já consigo fazer essa extração. Mas, dependendo do seu tipo de amostra, como eu havia comentado, você precisa lançar mão aí da dissociação mecânica, que tem que ser forte o suficiente para estourar essa célula, né, para alisar essa célula e esse processo de extração ocorrer, mas suave o suficiente para preservar a estrutura da tua proteína, enfim, e isso também vai depender bastante de que tipo de análise você quer fazer depois. Se você deseja, para fazer extrações de frações subcelulares, é importante otimizar o método, usar reagentes indicados. Por exemplo, existem detergentes indicados para a extração de proteínas de membrana, que possuem aí uma otimização justamente para esse processo. Quando a gente fala de enzimas, quando eu falo de enzimas, eu quero extrair uma enzima, eu preciso saber que alguns detergentes podem inativar essa enzima
ou afetar a estabilidade dela. Então, se a minha ideia é depois testar a função dessas enzimas, fazer uma zimografia, eu não posso alterar, eu não posso inativar a minha enzima, porque eu vou extrair, ela vai estar inativada e eu não vou ter informação nenhuma sobre o seu processo de ativação. Então, eu preciso tomar cuidado com essa parte da preparação da amostra. E também a aplicação de concentrações muito altas de detergentes e sais, eles podem afetar métodos, como eu havia comentado com vocês. Então, é sempre importante saber qual é o método que você vai utilizar para você saber as limitações desde o início, desde o momento que você faz a sua extração. Nesse slide também tem algumas dicas que são bastante interessantes com relação a melhorar o rendimento da tua extração. Então, algumas adições, a adição de alguns componentes pode melhorar demais o rendimento. Então, por exemplo, se você adiciona lisozima, e você está trabalhando aí com um tipo celular que tem muito polissacarídeo, por exemplo, hifas e bactérias, você contribui para que ocorra essa extração, porque ela acaba degradando esses polissacarídeos e aí você melhora o rendimento da tua extração. A adição de nucleases também é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente lisa a célula, a gente tem liberação de material genético. E o material genético, ele forma traps, ele forma aí armadilhas que podem segurar as suas proteínas. E aí, num processo de lavagem, num processo intermediário aí do seu processo de extração, você pode perder essas proteínas e o seu rendimento fica baixo, justamente por conta desse emaranhado de ácidos nucleicos, né, de fitas, que acabam formando essas armadilhas e prendendo as suas proteínas. Então, a adição de nucleases, que são nucleases específicas para esse processo, justamente porque elas têm ação tanto em dupla fita como em simples fita, não é, por exemplo, como algumas nucleases que a gente usa na biologia molecular, onde eu só quero que cliva a fita dupla, por exemplo, durante o processo de transcrição reversa, né? É diferente, porque essas nucleases têm ação nos dois tipos, justamente porque o DNA e o RNA, nesse momento, não nos interessam, eles estão nos atrapalhando. E uma coisa importante é que a gente adicione também a esses tampões inibidores de proteases e fosfatases. Por quê? Porque no momento em que você lisa a célula, você cria ali um ambiente para ação das proteases, e essas proteases podem agir sobre justamente a proteína, da tua proteína de interesse, elas vão degradar e você não vai recuperar ou vai ter um rendimento muito baixíssimo. No caso das fosfatases, se você está seu objetivo é analisar uma proteína fosforilada, você precisa adicionar, por quê? Para evitar essa desfosforilação, senão a fosfatase vai agir sobre a tua proteína e você não vai conseguir detectar essa fosforilação. Aqui eu deixei uma tabelinha para vocês de consulta. Toda vez que eu coloquei aqui nos slides esse símbolozinho, é porque vocês conseguem clicar e acessar um handbook, que é educativo, e vocês têm a descrição aqui, por exemplo, de reagentes, o método de lise, o tipo de amostra, as vantagens e as desvantagens relacionadas a esses métodos. E também aqui algumas indicações da parte química. Então, se, por exemplo, eu quero trabalhar com cultivo de células de mamífero ou tecido e quero fração subcelular ou isolar organelas, alguns reagentes são mais indicados. A gente precisa prestar atenção porque, às vezes, um tampão base, que é mais utilizado, ele vai fazer uma lise aí total, e isso pode dificultar o teu rendimento, o rendimento da tua proteína, a extração, justamente porque aí você vai liberar inúmeras proteínas, enquanto o teu alvo tem uma quantidade bem mais limitada. E aí, quando a gente pensa, né, em extração de proteínas, acho que um dos métodos que vem na cabeça de muitas das pessoas que trabalham aí com ciências da vida é o Western blot, né? A gente sabe que um dos episódios da jornada científica falará de espectrometria de massas, que também é uma técnica bastante interessante, então eu trouxe aqui o Western, que também tem uma parte aí da eletroforese. Então, o Western blot é justamente um dos métodos aí mais utilizados para a detecção de proteínas e fazer uma análise que a gente chama de qualitativa ou semi-quantitativa. Esse método, ele é utilizado justamente por quando a gente tem essas misturas complexas e a gente pretende identificar uma proteína em específico. A gente utiliza aí anticorpos específicos para identificar essas proteínas de interesse.
com isso, com o resultado de um Western blot, eu consigo, por exemplo, saber se essa proteína está sendo mais ou menos produzida, se eu deixei, por exemplo, de expressar, vamos supor que eu induzi uma alteração genética, eu fiz um knockout e eu preciso validar se a minha célula parou de expressar aquela proteína, eu posso fazer um Western blot, enfim, silenciamento, N aplicações, em N estudos, com diferentes objetivos aí de analisar proteínas, eu posso utilizar o Western blot como aplicação downstream. Então, a gente tem diversos métodos para fazer essa análise. Existem os métodos clássicos, né, que a gente faz todos os processos na mão, e existem também os métodos que são mais automatizados, que dependem aí, que podem ajudar o dia a dia, sendo mais rápido, mais padronizado, e depende muito aí da quantidade do seu input de trabalho para a escolha desses métodos. Em geral, o Western blot, ele é dividido aí em 3 steps, 3 passos, que são o passo de separação, de transferência e detecção, e eu vou falar rapidinho de cada um deles para quem não conhece. Então, quando a gente fala de separação, a gente pensa que a gente já fez o lisado, né? A gente já extraiu lá, já tem o nosso extrato, né? O nosso lisado das células, vamos pensar que a gente está trabalhando com células, e aí a gente vai passar para o Western. No primeiro momento, a gente vai fazer a separação dessas proteínas baseadas na sua, deixa eu voltar um slide para vocês verem, no seu peso molecular. Então, aqui a gente tem uma pequena descrição desse processo. Quando a gente faz esse processo de separação, a gente está fazendo o que a gente chama de SDS page, justamente porque a gente está utilizando aqui alguns reagentes e um deles é o SDS, é esse detergente iônico, e a gente utiliza aqui também um gel de poliacrilamida, por isso SDS-PAGE é o método utilizado no Western blot. Quando a gente faz esse processo de separação, o que a gente está levando em consideração? A gente leva em consideração que a gente tem um gel, representado aqui por esse emaranhado azul e branco. Esse gel, ele tem diferentes poros, que são, e o tamanho desses poros, a complexidade desse emaranhado é determinado pela forma como eu construo esse gel, pela porcentagem de poliacrilamida que eu uso nesse gel. E aí, com base no tamanho desses poros, as minhas proteínas maiores, elas acabam tendo mais dificuldade de caminhar, e as minhas proteínas menores, uma facilidade maior de caminhar, justamente porque encontra menos resistência. Ah, mas como caminha isso, né? Como que isso é induzido, esse tráfego, né? Isso tudo é induzido através de cargas. Então, eu tenho aqui um cátodo e eu tenho um ânodo, e esse ânodo, e esses pontos, onde eu tenho aí aplicação de corrente elétrica, eles acabam repelindo moléculas que estão negativamente carregadas. Então, aqui o cátodo, que é o meu polo negativo, é onde eu atraio o positivo e vou repelir o que é negativo, ao passo de que o ânodo, ele vai atrair o que é negativo. Então, as minhas moléculas, as minhas proteínas que sofreram um processo aqui anterior químico, onde elas entraram em contato com o SDS e receberam essa capa de carga negativa, elas foram também linearizadas através da ação de temperatura, de agentes redutores como DTT, então eu mudo a conformação dessa proteína para que ela possa correr no meu gel, eu encho ela de cargas negativas, e aí, com essa estrutura, com essas características, eu consigo fazer com que ela saia aqui do meu polo negativo e vá em direção ao meu polo positivo. E como eu comentei, conforme o tamanho da minha proteína, vai ocorrendo, então, essa separação. Quando eu penso, né, nessa parte de eletroforese, eu preciso levar em consideração alguns aspectos. O primeiro deles é que minha amostra tem que estar bem preparada, para que eu tenha proteína ali para que corra, né, para que aconteça esse processo de corrida eletroforética. Eu preciso considerar a qualidade dos géis que eu estou utilizando, eu preciso considerar a química certa do gel para determinada proteína, para o peso molecular que eu quero separar. Então, pensa que, como eu comentei, é uma malha, e eu consigo modular essa malha. Então, eu preciso saber mais ou menos qual é o range que essa proteína está, minha proteína-alvo, para que eu consiga delinear ali um gel
que eu consiga separá-la das outras, né? O nosso gel, ele tem um tamanho limitado e ele não vai, se a gente aplicar uma carga muito alta, eu vou perder minha proteína, ou muito baixa, ele não vai correr. Então, eu preciso ter um casamento entre esses aspectos e a química do meu gel para que ocorra essa separação. Então, esse é um dos aspectos que eu deixei aqui para vocês algumas dicas, né? Algumas informações. Então, os mais utilizados são o trisglicina e o bistris. Existe uma variação aí entre os tipos de géis. Esses géis são muito utilizados, eles cobrem uma boa parte das proteínas que a gente costuma analisar, né? Que são proteínas de pequenas a médias. E aí, se eu quero trabalhar já com proteínas maiores, por exemplo, eu posso usar uma química diferente, um trisacetato, ou proteínas menores, uma química de tricina. Uma outra questão que é importante e é interessante chamar a atenção é que muitas vezes a gente faz aí a nossa... Eu acho que ele pulou aqui uma parte. Quando a gente passa, depois que a gente faz a nossa corrida eletroforética, o que a gente precisa fazer é a parte do sanduíche, é a parte da transferência das proteínas que eu tenho no meu gel para a minha membrana. Isso é um aspecto importante, por quê? Porque lá no final do Western blot, a minha intenção é fazer a detecção dessas proteínas e eu vou usar anticorpos. E aí é só a gente parar para pensar, né? Onde será que é mais fácil a gente detectar uma proteína usando anticorpo? Num gel de poliacrilamida ou numa membrana? Então, essa passagem para o meu blot, né, para a minha membrana de Western blot, ela é muito importante para que eu possa fazer essa identificação final. E esse processo, ele também é induzido por uma alteração, por uma diferença de corrente elétrica, usando os mesmos princípios muito semelhantes com a parte de eletroforese. Então, eu tenho a repulsão dessa molécula de um polo negativo e ela caminhando em direção a um polo positivo. E, através disso, a minha proteína sai do meu gel para a minha membrana que está ali em contato direto no meu sanduíche. Durante esse processo, eu posso encontrar alguns problemas, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E aí, uma das coisas que acontecem rotineiramente é você não montar o que a gente chama de stack, que é esse sanduíchezinho. Quando você não monta isso bem, você pode ter bolhas de ar, você pode ter vincos, e todos esses problemas, todas essas regiões onde eu não tenho contato, fazem com que a minha proteína não passe corretamente para a minha membrana. E aí, o que eu preciso lembrar é que, logo depois desse passo, eu tenho um passo de detecção. E nesse passo de detecção, fundamentalmente, eu preciso que minha proteína esteja na minha membrana. Então, se essa transferência não ocorreu bem, eu não vou conseguir detectar, porque ou possivelmente a minha proteína ficou no meu gel, ou eu perdi essa proteína durante o meu processo, ok? Então, em seguida, a gente tem esse passo de detecção, que ele pode ser feito de diferentes formas, mas ele é fundamentalmente feito utilizando anticorpos. Eu posso ter métodos que nós chamamos de colorimétrico, métodos quimiluminescentes e métodos de fluorescência. A grande diferença desses métodos está basicamente na sensibilidade. O método quimiluminescente acaba sendo aí um método mais sensível e também na capacidade de fazer o que a gente chama de multiplex. Então, quando a gente trabalha com fluorescência, a gente consegue analisar mais de um tipo de proteína, porque a gente emprega mais de um tipo de fluoróforo, e se a gente tem um equipamento que faz essa visualização desses fluoróforos, eu consigo analisar essas proteínas na mesma membrana. Agora, na parte cromogênica e da quimiluminescente, eu já não consigo, porque eu só consigo trabalhar com uma detecção por vez. Bom, até agora a gente falou então dos métodos ligados aí com a extração de proteínas, mas a gente sabe que existem outros métodos pelos quais eu posso também fazer a análise de proteínas de membrana. E esses métodos estão ligados, por exemplo, à microscopia e citometria de fluxo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre esses métodos. Mas, em geral, quando a gente está trabalhando com a microscopia e a citometria, a gente vê que existem similaridades entre esses métodos. Essas similaridades, elas estão ligadas a alguns aspectos que são, a gente tem uma amostra, essa amostra, ela é excitada, ela é exposta a uma fonte de luz e ela é visualizada.
Na microscopia, a gente está visualizando aí através de uma câmera, através das oculares, através das objetivas, enquanto que na citometria de fluxo, a gente está visualizando esses dados, essa célula que eu estou analisando, através de dados que são gerados a partir desse sistema óptico, de um sistema fluídico que leva a minha célula, um sistema óptico e um sistema eletrônico que gera os dados que eu vou analisar. No entanto, embora a gente tenha aí algumas similaridades, nós também temos diferenças que são fundamentais. E uma delas fica na cara, né? A gente acaba com a microscopia trabalhando tanto com células como tecidos, então eu consigo analisar lâminas de tecidos, como aqui nesse exemplo, mas na citometria de fluxo, aqui a gente fica restrito a somente células em suspensão. Ah, mas eu não posso trabalhar com tecido? Não, você pode, mas você vai ter que você vai ter que desagregar esse tecido, não é uma extração de proteína, é diferente do que a gente tinha conversado até agora. Nesse caso, a gente apenas vai ter que soltar as células, desagregar as células, para que elas possam passar no citômetro uma a uma, e a detecção ser feita de maneira individual. E aí a gente consegue gerar dados, inúmeros dados. Para ficar mais claro, para quem não conhece citometria de fluxo, não tem tanta intimidade, essa técnica ela permite, então, que a gente faça medidas de células que estão em movimento, células que estão em um fluxo mesmo de um líquido que carrega essas células até um ponto onde elas são interceptadas por um laser, e aí a informação proveniente dessa interação do laser, da luz com a célula ou com compostos complexados com a célula, são detectadas por diferentes detectores. E aí a gente consegue, através do sistema eletrônico, através desse conjunto com o sistema óptico, transformar essas alterações, essas informações provenientes dessa interação em dados, que são analisados em formas de gráfico. É uma técnica muito utilizada e que a principal vantagem em relação à microscopia, ou uma das principais vantagens, é a quantidade de dado que você consegue analisar. Enquanto, de repente, você faz uma marcação e conta 100 células no microscópio e já fica cego, né? Com a citometria de fluxo, a gente consegue analisar milhares, até milhões de células num curtíssimo período de tempo. Então, a gente acaba tendo uma estatística mais robusta, uma sensibilidade também melhor, e aí os nossos dados, para muitas aplicações, acabam sendo mais aceitados quando a gente faz por citometria e não por microscopia. Ambas as técnicas são diversamente aplicadas, como a gente já conversou, dessas que eu usei para exemplificar lá no início da apresentação, eu destaquei algumas, mas são inúmeras aplicações. Imunofenotipagem, por exemplo, é uma aplicação muito utilizada, análise de antígenos de superfície, caracterização, identificação de populações, expressão de proteínas, marcadores de ativação, são todas aplicações que eu posso utilizar principalmente aí com citometria de fluxo, mas também com a microscopia de fluorescência também, a microscopia, até mesmo técnicas como imunistoquímica, e aí eu posso associar isso à análise de proteínas de membrana também. Então, não necessariamente eu preciso retirar minha proteína do local. Muitas vezes eu quero quantificá-la, eu quero quantificar as células que estão expressando, então saber o percentual de células que expressam aquela determinada proteína, e eu posso também fazer uma análise morfológica, eu posso também querer fazer uma análise através da microscopia para enxergar realmente essa localização espacial dessa expressão, algo que a gente não tem na citometria de fluxo. A imunologia é um dos campos que mais utiliza essas técnicas, em especial a citometria de fluxo, até pela complexidade de suas sinalizações, células, as questões de imunofenotipagem, de expressão de receptores, enfim, acaba sendo uma área de muita aplicação. Basicamente, só para a gente exemplificando aqui, imagens fluorescentes, e aqui o método como a gente obtém os dados de citometria de fluxo, um exemplo, e basicamente as duas técnicas, elas podem usar a fluorescência, né? A fluorescência acaba sendo importante nesses dois métodos, em especial citometria de fluxo, que acaba sendo bastante dependente das fluorescências e é o que traz aí uma grande diversidade, uma grande gama de análises para nós.
Por isso, eu vou comentar com vocês rapidamente algumas características que são importantes quando a gente usa esses métodos de detecção de proteínas, são importantes para a gente considerar para ter bons resultados. Então, quando a gente fala nessas marcações, a gente tem que pensar primeiro nessas fluorescências, que acabam sendo aí as grandes ferramentas, né, nossos grandes parceiros para que a gente possa fazer aí análises simultâneas e específicas de muitos aspectos, junto com os anticorpos, né, que trazem a especificidade das técnicas. Então, quando a gente fala em fluorescência, a gente está falando de uma substância que são os fluorocromos, que são essas moléculas que absorvem energia, elas tornam-se transitoriamente excitadas e emitem depois energia em forma de fluorescência. A gente vai ver basicamente como isso acontece, que é o processo de fluorescência. Ele é dividido em 3 etapas. Isso é bastante interessante para que a gente consiga desenhar os nossos projetos e entender bem essas técnicas. Então, quando a gente fala desse processo de fluorescência, e a gente está falando aqui do diagrama de Jablonski, que foi quem descreveu esse processo, a gente está falando nessas 3 etapas. Uma etapa inicial que a gente chama de excitação, que é caracterizado pela absorção de energia, então a minha molécula, meu fluorocromo, ele é excitado por uma fonte de luz específica para sua química, e ele absorve energia, ele é excitado e ele absorve energia. Então, ele passa de um estado energético que a gente chama de S0 para um estado energético que a gente chama de S1'. Ele absorveu energia. Em seguida, nós temos aí uma segunda etapa, que é uma etapa onde ocorrem algumas mudanças de conformação, e aí com essas mudanças, essa molécula acaba perdendo um pouco de energia, mas ainda não emite a fluorescência. Ela tem uma perda dessa energia que ela ganhou, então ela passa de um estado que é o S1' para o S1, mas ela ainda não emitiu a fluorescência, por isso que é o período que a gente chama de período excitado. E um terceiro parte desse processo, que aí sim é o nosso período de emissão, né? Que é onde há a liberação maciça dessa energia em forma de fluorescência. Então, quando a gente pensa em fluorescência, muitas vezes a gente pensa só em emissão e excitação, né? Acha que a molécula, ela absorve energia e libera energia. Mas a gente tem aí um período intermediário, que é esse período excitado, que é bastante importante na prática para a gente. Porque essa perda de energia, ela acaba resultando, fazendo com que a energia, a fluorescência que ela é emitida aqui, lembrando que a gente está falando de comprimento de onda, a fluorescência que ela é emitida aqui, ela sempre vai ter menos energia. Por quê? Porque aqui ele absorveu 2x, aqui ele perdeu durante o processo excitado 1x, então só sobrou x para ele emitir. Então, a quantidade de energia emitida, ela é sempre menor do que a quantidade de energia que havia naquela onda que excitou a molécula, a quantidade de energia que foi absorvida. Quando a gente olha o espectro visível, a gente sabe que se a gente tem um comprimento de onda que tem mais energia, a gente tem um comprimento de onda menor. Então, quando eu tenho uma luz com maior energia, ela vibra mais rapidamente, eu sempre gosto de fazer essa associação, então a gente tem um comprimento de onda menor. Já quando eu tenho um relaxamento, uma perda de energia, os picos e os vales dessa vibração acabam ficando mais distantes. Então, o comprimento de onda acaba sendo maior. Cara, mas por que eu tenho que saber isso? Para a gente saber a definição correta do que é um fluorocromo, então, que são moléculas que absorvem energia luminosa, tornando-se transitoriamente excitadas e que retornam ao seu estado basal ao emitir energia luminosa de maior comprimento. E para a gente entender, quando a gente compra um fluorocromo e escolhe, que aí a gente vê aqui, por exemplo, DAP 350/470 nanômetros, excitação/emissão, mas por quê? Por que sempre o número de excitação é menor que o número de emissão? Justamente pelo processo, como ocorre o processo de fluorescência. Porque a energia de excitação, a molécula, a onda, né? A quantidade de energia da excitação, ela é maior e toda onda que tem mais energia tem um comprimento de onda menor em relação à onda que é emitida, que vai ter um comprimento de onda maior, porém uma energia menor, por conta daquele processo que a gente viu. E uma das coisas que a gente tem que sempre chamar a atenção é justamente a questão de que existe aí espectros de excitação e de emissão que a gente tem que respeitar. Então, todo fluorocromo, todo fluoróforo,
ele tem esses espectros que são inerentes a ele, então ele tem aí uma faixa de excitação e uma faixa de emissão que não se altera. O que pode alterar é a intensidade de emissão, dependendo da faixa da minha excitação. Mas os espectros, eles são inerentes à molécula, não há alteração nesse sentido, somente de intensidade. Os espectros não mudam. Isso é interessante e é bastante importante para a gente, por quê? Porque a gente tem que entender que, toda vez que a gente fala em fluorescência, a gente pensa em multiplex, em combinar fluorescências. E toda vez que a gente pensar em combinar fluorescências, a gente tem que pensar que podem existir sobreposições do meu espectro de emissão. Então, o que isso acaba acontecendo na prática? Acontece que se eu tenho 2 fluorocromos que têm sobreposições, eu posso ter um falso positivo, eu posso ter aí uma energia, um sinal vindo de um canal que não é o meu de interesse. Isso é bastante comum de ser discutido na citometria, que está bastante relacionado, que é o spillover, e está bastante relacionado aí com a compensação, que acaba sendo aí o fantasma para muitas pessoas, para mim também foi, quando eu comecei a trabalhar com citometria, mas que, na verdade, é uma ferramenta que nos ajuda no nosso dia a dia e que basicamente, é um cálculo que se aplica em que, utilizando alguns controles monomarcados, eu consigo determinar o quanto de emissão de um fluorocromo está entrando no canal de outro, que é basicamente isso que a gente está representando aqui. Então, eu tenho, por exemplo, uma molécula aqui de FITS emitindo, e eu tenho aqui um tanto de emissão do FITS sendo detectado no meu fluorocromo vizinho. E isso é bastante importante, porque eles precisam, né, ter aí uma sobreposição desses espectros para que aconteça esse spillover. Então, só para chamar a atenção de vocês, a intenção não é falar de compensação hoje aqui. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar e podem me acionar também depois do webinar. E aí, mais algumas características que são importantes quando a gente fala de fluorescências, que a gente precisa levar em consideração, é a fotoestabilidade do fluorocromo que eu vou utilizar. Muitas vezes a gente acaba, por exemplo, aqui utilizando FITS e não o Alexa 488, sendo que eles possuem um espectro muito semelhante e a gente pode utilizar em microscópios, em citômetros que leem FITS e leem também Alexa 488, e o Alexa tem uma estabilidade, uma fotoestabilidade muito maior, ou seja, ele é mais resistente às alterações provocadas pela luz. E com o tempo, pessoal, essa excitação, né, essa fotoestabilidade reduzida faz com que o FITS ele acabe perdendo a fluorescência muito mais rápido, então acaba sendo um fluorocromo mais delicado. Um outro aspecto importante que a gente precisa tomar cuidado são questões relacionadas ao photobleaching, que é justamente você expor essa molécula fluorescente a uma luz muito forte, a um comprimento de onda que excita muito essa molécula e aí ela acaba perdendo o sinal de maneira irreversível. Não é nenhuma questão de ir perdendo a fluorescência, e sim uma questão de perder todo esse sinal de uma maneira irreversível, como a gente vê aqui nessa região, onde havia uma marcação, como aqui na periferia, mas foi perdida devido ao photobleaching. E isso também tem a ver com a fotoestabilidade, né? A gente vê aqui que o FITS ele se degrada muito mais rápido do que o Alexa 488, por exemplo. Então, uma dica importante é você entender quais marcadores, né? Quais são as características dos fluorocromos que você está escolhendo para trabalhar. Eu deixei esse slide para vocês também para a parte de microscopia, porque quando a gente pensa em microscopia, a gente está analisando amostras fluorescentes, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a análise demora muito, então a gente sempre indica que vocês usem luz reduzida, exposição reduzida também, né? E aumente o ganho, que é o aumento digital da imagem, para evitar o photobleaching. E já quando você vai fazer uma imagem, a gente pensa o contrário, né? A gente aumenta a exposição para ter mais qualidade e reduz o ganho. Uma outra questão que é importante, que está aqui, é que quando vocês estão trabalhando com células vivas, né? Com alguma amostra viva, você também pode reduzir, deve reduzir a quantidade de luz e aumentar a exposição e o ganho,
porque essas células podem sofrer um fenômeno de fototoxicidade. Outro aspecto interessante é a gente sempre levar em consideração a escolha do fluorocromo com o seu alvo. Então, se eu tenho uma proteína pouco abundante, eu preciso de um fluorocromo que tenha um brilho mais intenso. E assim também o contrário, se eu tenho uma proteína muito abundante, eu devo escolher um fluorocromo com um brilho menos intenso, para que eu possa aí equilibrar e desenhar o meu painel, a minha análise de uma maneira bem interessante. Isso se aplica também à microscopia e a diversos métodos. Então, quando a gente fala em microscopia, por exemplo, a gente pode usar uma marcação direta, ou seja, um anticorpo ligado com o meu fluorocromo diretamente na minha amostra, se eu tenho uma proteína de bastante abundância, mas se eu tenho pouca abundância, eu acabo não tendo sinal, porque o sinal gerado ele é muito pouco. E aí, a partir disso, eu posso lançar mão de estratégias como fazer uma ligação secundária, onde eu aumento o sinal gerado, aqui a gente já passa a observar sinal, ou estratégias ainda mais contundentes, né, que são estratégias que fazem literalmente uma amplificação do sinal e são as mais indicadas para quando eu tenho aí uma análise de um alvo pouco abundante. A viabilidade celular e a degradação do antígeno também são aspectos que a gente tem que considerar quando a gente está desenhando esses projetos de análise de proteínas celulares. Então, por exemplo, processos como a tripsinização podem degradar proteínas de superfície e isso causar aí um impacto na minha análise final. Bem como a viabilidade, a gente sabe que células mortas, elas têm uma expressão diferenciada, elas têm uma conformação diferenciada, uma alteração de permeabilidade de membrana, que também pode impactar na sua marcação, na sua análise. E também a questão de background, a gente sempre tem que ficar atento aos reagentes que a gente está utilizando no momento da marcação, no momento da análise, pois até mesmo os meios de cultivo, o seu frasco de cultivo, se você está fazendo microscopia, luz dispersa no seu microscópio, o funcionamento do seu equipamento pode influenciar na obtenção de um background e atrapalhar aí a sua imagem ou até mesmo a sua análise em citometria de fluxo. Excesso de reagentes também é uma questão importante, e aí sempre, né, aqui nesse caso, menos é mais, sempre titule os seus reagentes, os seus anticorpos, porque você deve utilizar um mínimo de reagente necessário para você obter a sua marcação e obter a sua informação biológica. Esse excesso de reagente está ligado com fototoxicidade, gasto excessivo, ligações inespecíficas e o próprio background. Quando a gente experiencia uma situação dessa, a gente pode, primeira coisa que a gente sempre indica é que faça a titulação e a validação desses anticorpos, mas também você pode olhar para passos de lavagens e utilizar sempre controles e bloqueios de ligações inespecíficas, uma vez que essas ligações inespecíficas também acabam atrapalhando a qualidade do nosso dado. E, por fim, a questão de soluções e os meios que também podem ter componentes autofluorescentes, como quando a gente está trabalhando com meios de cultivo que tem fenol red e acaba tendo uma interferência aí, um background. Então, para finalizar, pessoal, a minha intenção, então, hoje aqui com vocês foi dar um panorama geral aí de algumas aplicações que são muito utilizadas para análise de proteínas celulares. Eu espero que tenha contribuído com o dia a dia de vocês, com o aprendizado, e fico à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham aqui, agora ao vivo, ou a gente também pode mandar depois as respostas para vocês direcionadamente. Obrigada. Legal, Karen. Muito obrigada pela sua apresentação, foi ótima. Obrigada por compartilhar, né, a sua experiência, a sua vivência com todas as pessoas que estão aqui, né, atentamente aí te escutando, te ouvindo, e por trazer, né, os exemplos práticos aí do dia a dia, né, do seu dia a dia como especialista, né, e as vivências que você tem dos atendimentos, né, com exemplos práticos, né, seja para célula, seja para proteína, que a gente sabe que são modelos, assim, bem desafiadores, né, dependendo da técnica que você vai trabalhar, as dicas que você trouxe aqui para os participantes
com certeza vão agregar muito aí no dia a dia deles. Ó, eu tenho vários feedbacks aqui da sua apresentação, então, é muito clara, atual, material excelente, ótimas dicas, ótima apresentação, conteúdo. Muito obrigada por compartilhar, ajudou mais do que você imagina. Então, pessoal, muito obrigada pelos feedbacks. Eu acho que essa é uma das primeiras iniciativas, né, que a gente vem trabalhando de maneira remota, né, com esse formato, e isso traz muito valor para a gente como empresa, né, e como parceiro, né, de vocês. Uhum. Então, estender essa iniciativa para mais vezes, né, mais oportunidades. Bom, passando agora para as perguntas, eu vou abrir aqui, eu tenho algumas perguntas, aliás, bastante perguntas, não vamos conseguir responder todas, mas não se preocupem, a gente responde depois. Ó, vou passar a primeira, Karen, gostaria de saber se com o Western é possível verificar a interação entre proteínas. Tá, você tem algumas, por exemplo, eu não sei se é isso que a pessoa quer saber exatamente, mas a gente pode, por exemplo, analisar a ativação de cascatas utilizando o Western blot. Então, por exemplo, se você tem aí como exemplo de proteínas que são fosforiladas durante processos, enfim, você consegue analisar. E aí você acaba, assim, inferindo aí sobre a interação de proteínas em si, dessa interação que acontece entre elas e que são essenciais para essas ativações dessas cascatas. Legal. A outra pergunta é se é utilizado algo para normalizar os dados gerados. Sim, em geral, a gente utiliza algumas proteínas, como as housekeepings, para que você consiga normalizar esses dados. Por quê? Porque algumas, se você tem aí questões relacionadas com pipetagem, com input de amostra e não tem esses controles internos, você pode ter uma diferença de quantificação de proteína justamente por conta desses inputs, por conta dessa quantidade, por conta de algum erro, e não necessariamente é um resultado do que você está analisando mesmo. Então, a gente sempre preconiza utilizar esses controles, que normalmente são proteínas comumente expressas nas células, e isso a gente valida em experimentos pilotos, qual que é o melhor controle para aquele determinado cultivo, aquela determinada amostra, para poder validar, normalizar esses resultados, e aí sim ter uma comparação fidedigna. Legal. Ó, a próxima aqui a próxima é: o que garante que a fluorescência gerada é específica da proteína-alvo? Bom, isso o que vai garantir, na verdade, é a utilização dos anticorpos, né? A gente está falando aqui de técnicas que utilizam anticorpos específicos para o seu alvo. E esses fluoróforos, eles estão ou complexados a esses anticorpos, e aí fazem uma marcação que a gente chama de marcação direta, ou eles estão complexados a outros anticorpos, que são anticorpos secundários e que são específicos para aquele anticorpo primário que a gente utilizou na primeira etapa. Então, aqui, quando a gente fala em especificidade, a gente tem que olhar mesmo para a questão de qual anticorpo que você está usando, se aquele anticorpo é realmente específico, se ele é monoclonal, se ele é policlonal, quantos alvos ele pode se ligar. E aí, na parte de fluorescência, a preocupação acaba sendo maior nesses casos em que eu estou trabalhando com fluoróforos que têm emissões semelhantes. E aí o que acontece é que eu posso ter essa sobreposição e eu não vou saber se o que está entrando no canal X, ele é proveniente do fluoróforo que está complexado no anticorpo que eu estou analisando para aquele canal, ou se é de um segundo anticorpo. Então, são duas questões quando a gente pensa nessa confiabilidade dos resultados. O anticorpo que eu estou usando e se ele está conferindo especificidade mesmo, em todo o setting de anticorpo, principalmente se eu estou usando primário e secundário, e também os fluoróforos, se eles têm sobreposição, se eu preciso me preocupar com compensação, no caso de citometria, ou se eu não devo utilizar essa combinação em caso de Western ou de microscopia de fluorescência.
Dada, tá me ouvindo ainda? Tô te ouvindo, tava no mudo. Muito bom, tô aprendendo bastante aqui também do celular, que é totalmente diferente para mim. É, É outro mundo, né? eu aprendi com o Fabitos terça. É, né? É, pois é. Vamos lá. Bom, a próxima pergunta quais adaptações devo fazer para o Western blot, ao Western blot para melhorar a detecção de proteínas pequenas e pouco expressas? Tá? Quando a gente pensa em proteínas pequenas e pouco expressas, a gente está trabalhando aí num ambiente desafiador, né? Quem trabalha com o Western sabe que o Western é fácil de dar errado. Acaba sendo um desafio em muitos laboratórios. Mas eu sempre falo que o diabo está nos detalhes, né? Então, eu sempre gosto de chamar atenção para esses pequenos passos que às vezes a gente não olha para eles, como a extração, como saber onde está essa proteína. Então, às vezes, o exemplo que eu dei na parte de extração, você está querendo analisar uma proteína e está fazendo um método de extração que está liberando tantos tipos proteicos, tantas proteínas que não fazem parte da tua avaliação, do teu interesse, e essas proteínas acabam atrapalhando a recuperação da tua de interesse. Então, uma primeira questão é essa, você olhar para o teu método de extração. Você está usando os reagentes que são mais indicados, o método mais indicado? Depois a gente passa para a eletroforese. E aí a gente acaba tendo que usar, por exemplo, aquelas químicas diferenciadas, um gel de tricina. Por quê? Esse gel, ele acaba sendo um gel mais indicado para proteínas, separação de proteínas menores de 25 kDa, se eu não me engano, está na apresentação. E aí, se eu utilizo um gel que tem uma capacidade de separação menor, eu não vou conseguir separar essa proteína. E se eu não separo ela bem na parte da eletroforese, a minha transferência não funciona e aí a minha detecção também não. Então, aí são diversos fatores. E quando a gente passa para a parte de detecção, a gente tem que pensar aí, por exemplo, que talvez para você seja interessante realmente utilizar um método quimiluminescente que traz aí uma sensibilidade maior, e não um método fluorescente que tem também uma sensibilidade interessante, porém menor que o quimiluminescente e poderia ser vantajoso se você quisesse fazer um multiplex, por exemplo. Legal. Bom, acho que dá tempo, né? Mais uma, duas perguntas? Você que manda, Dada. Estou aqui. Né? Vamos lá, deixa eu pegar uma diferente aqui. Tem uma eu achei muito boa. Olha lá, ainda dá. Ó, na citometria de fluxo, o uso de anticorpo tem que ser específico para o equipamento? Ou posso usar um anticorpo usado em ELISA ou Western? Você pode repetir, Dada, porque cortou um pouquinho para mim. Na citometria de fluxo, o uso de anticorpos tem que ser específico para o equipamento ou posso usar um anticorpo usado em ELISA ou Western? Tá, essa é uma pergunta bastante legal, porque causa bastante dúvida na escolha. Até porque, assim, veja bem, quando você vai comprar um anticorpo, muitas vezes você entra no site da empresa, como no site da Thermo, e aí você vê que a empresa ela já validou para algumas técnicas. Isso traz uma segurança para a gente, porque justamente a empresa foi lá e testou e validou que aquele anticorpo funciona tanto para imunofluorescência como para citometria de fluxo, por exemplo. No entanto, a gente pode conseguir utilizar o mesmo anticorpo em diferentes técnicas, com base que os nossos sistemas de detecção compartilhem as capacidades. Então, vamos supor que eu tenho um anticorpo com APC, e aí eu quero utilizar esse anticorpo ligado à APC na citometria, eu quero utilizar na imunofluorescência e quero utilizar no Western, e eu tenho equipamento que é capaz de fazer essa análise para as três técnicas. Então, ok, a gente já retira a variável do equipamento. O que eu preciso pensar e o que eu vou ter que validar é coisas como, quando eu faço uma citometria de fluxo,
A marcação ela acaba sendo mais facilitada porque eu tenho a minha célula. Isso principalmente quando a gente pensa em antígeno de superfície. A gente tem a minha célula individualizada e eu estou colocando meu anticorpo, que vai entrar em contato com essa célula e provavelmente vai encontrar aquele antígeno na superfície. Se eu passo a trabalhar com imunofluorescência, e, por exemplo, eu quero analisar essa mesma célula, mas ainda no tecido, eu tenho que considerar se naquele tecido, naquele formato, e sem nenhum tratamento, o meu anticorpo vai ter esse mesmo acesso a essa região para encontrar esse antígeno. E no Western blot, a mesma coisa. Então, se você tem um anticorpo que ele é específico para um antígeno, ele reage com aquele antígeno. Você obedece essa reação de fechadura, chave fechadura, e isso vai acontecer. O que vai delimitar são essas questões de acesso do anticorpo ao antígeno e também um outro aspecto é a capacidade de detecção do teu método, né? Enfim, então se eu falo em citometria corriqueiramente a gente usa essa marcação direta, em que o fluorocromo está complexado no anticorpo e o citômetro tem a capacidade de fazer essa leitura. Já em imunofluorescência, dependendo da abundância desse antígeno, pode ser que você não enxergue. E aí você tem que lançar mão daquilo que eu comentei, ou uma marcação secundária, ou métodos de amplificação para que você possa enxergar essa marcação. Então, não é que muitas vezes o seu anticorpo não ligou, é que aquele sinal atua e a abundância da tua proteína é tão pequena que o sinal é pequeno e o teu equipamento, o teu método não tem a capacidade de gerar essa visualização. Então, são essas questões que você deve considerar. Mas, em geral, anticorpo com o antígeno, ele reage. Muito bom, Karen. Bom, pessoal, eu vou finalizar as perguntas, porque a gente já está no fim, já se estendeu um pouco, tá? Então, sim. Bom, Karen, novamente, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço o convite. A aula foi ótima. Vou te mandar depois as perguntas para você ter contato com as pessoas e responder aí os questionamentos. Ótimo. A gente não vai conseguir estender, terminar com o resto das perguntas, porque finalizar, né? Porque o tempo já está um pouco em cima, né? A gente ultrapassou um pouquinho. Tá bom. Bom, para o pessoal que chegou um pouquinho atrasado, eu vi várias perguntas aí. Os materiais vão estar disponíveis, sim. Eles já estão, aliás, a aula já está disponível aí na opção documentos. Então, vocês podem fazer o download aí da apresentação da Karen. O material, a aula está sendo gravada e será enviada para vocês por e-mail nos próximos dias, tá? Então, em breve vocês receberão essa aula gravada. Então, muitos tiveram que sair. Enfim, vocês podem assistir e acessar o material posteriormente. Como eu comentei no início, a gente vai emitir uma declaração de participação para vocês, né? Mas é importante que vocês estejam registrados em todas as aulas, tá? Então, basta conectar nas aulas que você já estará registrado. Não precisa, né, ficar o tempo todo, mas é importante que você tenha seu registro de participação, tá? Ao final da apresentação, vocês vão receber, quando a gente fechar tudo, tem uma pesquisa de satisfação, então a gente pede que vocês respondam. É super importante para os próximos, né? Onde a gente tem que melhorar, onde a gente acertou, onde a gente errou e o que a gente pode fazer de melhor e da melhor forma para vocês, sempre. Lembrando, né? Nós temos duas estruturas de treinamento, né? Que é o Customer Experience Center, ou CEC, né? A gente tem uma estrutura no Brasil, a outra no México. Atualmente, elas estão fechadas para visitações. A gente tem feito os treinamentos remotos, mas assim que a gente retornar às atividades, eu convido a todos uma visita, um tour nos nossos laboratórios e, se vocês tiverem interesse em fazer os nossos cursos, tá? A gente tem muito conteúdo aí legal para agregar aí para vocês nas pesquisas que vocês fazem aí no dia a dia. Na próxima semana, a gente dá início ao nosso segundo módulo, que é o Análises Químicas e Traços Elementares. Então, a gente tem a Luciana Pataro falando um pouquinho para a gente de microscopias, fundamentos, principalmente do FTIR e Raman. Então, para muitos vai ser novo, para outros nem tanto. Então, eu super indico a participação, espero que vocês gostem e que
atenda a expectativa, né, como foi a primeira e a segunda aula desse módulo. E a gente tem página no Facebook, a gente está no LinkedIn, então, por favor, curtam os nossos posts, estejam lá junto com a gente, é por esses canais que vocês sempre vão ter aí as nossas novidades, tá? Muito obrigado e até a próxima. Que vocês tenham aí um bom final de dia. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, Dada.